Comissão de Segurança Alimentar e Vigilância Sanitária fecham mais 2 restaurantes na zona sul do Rio. Quase que 300 quilos de alimentos, que foram inutilizados. Alunos da rede pública estadual disputam vaga na 10ª edição do Parlamento Juvenil. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Após denúncias recebidas pelo Disque Segurança Alimentar da Alerj, a Vigilância Sanitária interditou mais 2 restaurantes na zona sul do Rio. Os estabelecimentos também foram multados por falta de higiene, alimentos impróprios para consumo e armazenados em temperatura inadequada. A Vigilância Sanitária tem acompanhado a Comissão de Segurança Alimentar da Alerj nas ações de fiscalização aos estabelecimentos denunciados. As equipes estiveram no restaurante Planalto do Flamengo, no bairro do Flamengo, e no Paraíso do Chopp, no Catete. No primeiro foram encontrados diversos produtos estragados, vencidos e mal acondicionados. Cerca de 300 quilos de alimentos impróprios para consumo foram inutilizados. O estabelecimento também apresentava fiação exposta, excesso de gordura e materiais em péssimas condições de uso. O restaurante recebeu 3 multas no valor de R$ 1.506 e só poderá ser reaberto após cumprir todas as obrigações da vigilância. Ele ficará fechado por tempo indeterminado até o cumprimento das exigências, que é limpeza, acondicionamento do alimento, fazer limpeza de caixa d'água, apresentar laudo de potabilidade da água, desinsetização, desratização, são várias exigências. Ele só pode abrir a firma dele depois que ele cumprir todas as exigências que foram deixadas pela Vigilância Sanitária. No restaurante ainda foram encontradas cinzas de cigarro sobre a geladeira e, mais uma vez, a caixa d'água encontrava-se em péssimas condições e em local de difícil acesso para limpeza. Encontramos aqui um assunto mais uma vez abordado, que é a questão das caixas d'água, que não são cobertas, com barata, água suja. Uma das novidades que nós encontramos aqui nesse restaurante é que os operários, as pessoas que trabalham aqui na cozinha, eles fumam e jogam a cinza em cima da geladeira, um absurdo. E vocês tiveram a oportunidade de observar que foram quase que 300 quilos de alimentos que foram inutilizados. Agora, o proprietário é responsável. O certo é mudar a legislação. Eu acho que a multa é muito pouca, é muito barata. A multa não poderia ser R$ 1.500, tem que ser uma multa de R$ 10.000. E se fosse reincidente, a multa teria que dobrar. Aí ia fazer com que todos esses proprietários colocassem as coisas para funcionar. A equipe de saúde do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do Rio foi chamada para vistoriar o vestiário e o banheiro dos funcionários, que estavam em condições inadequadas. O espaço foi interditado. A verdade, o que mais nos chamou a atenção foi que o mezanino ou patamar técnico tem menos de 1,5 metro de altura, o que fere o Código de Obras do município do Rio de Janeiro. E o local de banheiro, tudo inadequado. Foi interditado esse mezanino, patamar técnico, e nós estamos também multando a empresa, R$ 2.000. O restaurante Paraíso do Chopp também foi fechado por tempo indeterminado e multado por falta de higiene, alimentos impróprios para consumo e acondicionados em temperatura inadequada. Os agentes encontraram um depósito de lixo dentro da cozinha, próximo à manipulação dos alimentos. E a caixa d'água também estava suja e com entulho em volta. A água é a fonte principal aqui de qualquer estabelecimento comercial. E a qualidade da água está imprópria, por isso vai ser interditado, como também nós temos uma lixeira dentro da cozinha, que também é um grande absurdo. Como é que você vai manipular os alimentos se você tem uma lixeira dentro desse espaço? Quer dizer, não é condizente, está errado. Nós estamos interditando esse estabelecimento por tempo indeterminado até que ele venha cumprir com as exigências da vigilância sanitária. Representantes de instituições do Estado e do município do Rio discutiram na Alerj o projeto de lei complementar que prevê a criação de um órgão de gestão compartilhada para a região metropolitana. Temas como mobilidade urbana e saneamento foram apontados como fundamentais para o desenvolvimento da região. O debate foi promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O projeto de lei complementar foi enviado à Alerj pelo Executivo em setembro de 2015 e tem o objetivo de criar um órgão que vai planejar políticas públicas para a região metropolitana do Rio. Entre elas estão melhorias na mobilidade urbana. Chama atenção a questão do transporte ferroviário, do transporte sobre trilhos, que é a melhor solução para o transporte de alta densidade.
Essas linhas de ônibus, mesmo o BRT, não resolverão o problema porque não tem essa capacidade de transporte necessária, que só vamos encontrar nos transportes sobre trilhos. Isso acontece nas maiores cidades do mundo, metrô e ferrovias. Então a gente espera que esse plano da região metropolitana garanta o desenvolvimento do transporte ferroviário. A gestão em conjunto tem a intenção de beneficiar 21 municípios do Rio. Por isso, também foi destacada a necessidade de políticas públicas que contribuam para uma melhor gestão da Baía de Guanabara. A gente precisa ter um órgão que olhe para esse território com um carinho e com as infraestruturas que ele demanda. Você repara, vou dar um exemplo muito claro assim para você. A Baía de Guanabara está quase que no meio dessa grande aglomeração. E a água que você usa e tal acaba se destinando à Bahia. Então, o fato da Bahia estar poluída é uma questão de gestão desse território. Por outro lado, a Bahia também pode ser veículo de levada de várias barcas e sistemas de transporte público para essa mesma metrópole, que vai melhorar muito a qualidade e benefício das pessoas, diminuindo o tempo de movimento pendular, hora-trabalho. Enfim, nós temos que um pouco desenvolver essa consciência quase de uma cidadania metropolitana. O projeto de lei complementar determina a criação de conselhos consultivo e deliberativo e de uma agência executiva formada por técnicos e especialistas de diferentes áreas. De um conselho deliberativo formado pelo governador e pelos prefeitos, indelegável, por quem tem mandato. Um conselho consultivo formado por 45 representações dos governos locais, dos órgãos de Estado, do Legislativo, do mundo empresarial, da academia, dos órgãos de classe, da sociedade civil, enfim, do Legislativo, um organismo que regularmente levante as demandas, levante os pontos que precisam ser tratados e leve isso ao Conselho Deliberativo, leve essas demandas ao Conselho Deliberativo. E um ente técnico, uma instituição de apoio técnico, que seria uma agência, um instituto, um organismo que fizesse o dia a dia desse novo ente metropolitano. Também foi tema de discussão durante a audiência a possibilidade de privatização da SEDAI com a aprovação do projeto. Funcionários da companhia criticaram a proposta. Esse PLC ele traz uma novidade muito ingrata para a gente. Ele traz aí uma possibilidade do fatiamento da SEDAI. Ou seja, essa Câmara Metropolitana entregar as partes lucrativas da SEDAI na mão do capital. E eu te dou um exemplo. Eles querem, por exemplo, entregarem a AP4 do Rio de Janeiro, que é Barra, Recreio e Jacarepaguá, mais a AP1, que é a Zona Sul. Isso daria aproximadamente 70% da arrecadação da SEDAI. O projeto de lei complementar vem sendo discutido pelos parlamentares da Alerj e já recebeu mais de 200 emendas. O líder do governo, o deputado Edson Albertassi, ressaltou a importância das discussões promovidas nas audiências públicas. A Casa hoje cumpre um papel importante de trazer o debate para o plenário através do fórum permanente. Fizemos já na semana passada uma reunião do ponto de vista da visão de futuro da região metropolitana, hoje aqui com um debate relacionado especificamente aos temas, aos artigos da lei. Na próxima semana, os prefeitos e as universidades serão ouvidas e também no dia seguinte, os servidores da SEDAI, os servidores interessados poderão participar. Para que a gente tenha, no dia da aprovação, um projeto pronto e organizado, enxergando aqui o interesse de todas as pessoas, sobretudo daqueles que moram e defendem a região metropolitana. Na semana que vem, a Alerj vai realizar mais 2 audiências públicas para discutir a gestão integrada da região metropolitana. No dia 12 de julho, no plenário da Alerj, e no dia 13, no auditório Senador Nelson Carneiro, no prédio anexo ao Palácio Tiradentes. E a 10ª edição do Parlamento Juvenil realizou nesta quarta-feira o primeiro turno das eleições em todo o estado. Nesta etapa, os candidatos são escolhidos pelos colegas de escola. Nós acompanhamos uma votação na Zona Sul do Rio.
A edição 2016 do projeto bateu recorde de inscritos. 625 estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio de 289 escolas públicas da rede estadual participam desta primeira fase. No Colégio Estadual Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, na zona sul do Rio, 4 candidatos disputaram o voto dos 2.547 alunos. Gabriele Sena, 15 anos e estudante do primeiro ano, quer ser eleita para o Parlamento Juvenil. A expectativa é grande. Eu estou bem ansiosa e eu estou confiante com o projeto que eu criei. Eu criei um projeto que, com apenas um cartão que a gente fizesse na rede pública de ensino, a gente tivesse direito a andar com o transporte que a gente quisesse a qualquer momento e tivesse direito a lazer também, final de semana, a gente pudesse usar o cartão. Um cartão apenas intermodal que a gente pudesse usar em qualquer transporte público. Gabriel Richard é aluno do Colégio Amaro Cavalcante e participou da 8ª edição do Parlamento Juvenil e contou como a experiência foi importante para ele. O que eu mais gostava era quando acontecia a sessão, né? Que lá eu montava meu discurso e, enfim, falava lá na frente, em contrapartida com o meu medo, né, que eu venci, né, no Parlamento Juvenil também. Enfim, aprendi a falar melhor. Eu acredito que foi isso que o projeto me proporcionou de melhor. No primeiro turno, os candidatos são escolhidos dentro das escolas. Já o segundo turno acontecerá em 50 cidades que tiveram 2 ou mais escolas com jovens inscritos. 96 parlamentares juvenis serão escolhidos. Duque de Caxias, São Gonçalo e Sapucaia vão ter 2 jovens selecionados por terem tido o maior número de inscrições. E o município do Rio, 3 selecionados por ser o maior do estado. O coordenador do Parlamento Juvenil, deputado Anderson Nogueira, tem conversado com os candidatos que, segundo ele, estão sendo muito acolhedores. Por mais que se venda a ideia de que há uma ojeriza à política, nós sentimos aqui exatamente o movimento contrário, onde o jovem quer ser protagonista, onde o jovem quer participar, quer dar o seu pitaco sendo candidato ou mesmo aqueles que não são candidatos se sentem participantes desse processo e de uma grande festa da democracia. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 45 propostas dos parlamentares. Um dos projetos atende a uma reivindicação antiga dos servidores da FAETEC, que defendem a carga horária semanal de 30 horas. Os deputados Conte Bittencourt, Edson Albertassi, Flávio Serafini e Valdec Carneiro querem alterar a lei que cria o plano de cargos, carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC. Basicamente, a gente agrega a FAETEC às 30 horas que foram aprovadas em plenário recentemente nos quadros estatutários da Secretaria de Educação e também aos administrativos da FAETEC, que no primeiro momento tinha uma certa dúvida. A gente fez uma emenda deixando claro que o administrativo suplementar da FAETEC, aquele que é estatutário, não é contratado, e os professores terão benefício das 30 horas. Outro projeto aprovado pela CCJ é de autoria do deputado Zito. O parlamentar quer tornar obrigatório o fornecimento gratuito de pulseiras de identificação a crianças de até 12 anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Rio de Janeiro. Zelando pelo bem-estar, pela segurança das crianças e dando tranquilidade à família, né? E na certeza que essas pulseiras trarão um pouco mais de paz, de sossego. E se houver algum tipo de criança que se perderem, será vista com facilidade e localizada seu local de moradia, pai, mãe. Também foi considerada constitucional a proposta do deputado Átila Nunes, que estende o tratamento tributário especial aos municípios em estado de emergência ou de calamidade pública. É sempre comum, principalmente quando atinge o centro da cidade, o primeiro distrito, que se peça algum estímulo tributário para se ajudar a reconstruir o comércio ou até um pequeno parque industrial. Aí esse pedido fica sempre sendo protelado pelo governo, porque ele estaria abrindo mão de receita. Então, o que deseja o deputado Átila Nunes é que, quando houver a hipótese da catástrofe ambiental, com o decreto
emitido pelo prefeito, reconhecido pelo Estado e pela União, automaticamente possa haver esse tratamento tributário especial. Confira agora as votações desta quarta-feira no plenário da Alerj. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada enfermeira Rejane, que obriga os hospitais a terem uma equipe multiprofissional para garantir a assistência das mães e dos bebês durante as etapas do parto. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto prevê um prazo de 6 meses para que as unidades de saúde se adaptem às novas regras. A matéria recebeu 4 emendas e retornou às comissões. O que a gente tenta garantir? Que esse atendimento, seja na emergência, ou seja nas maternidades mesmo, que ele seja feito de forma integral com todos os profissionais de saúde. O trabalho da nutricionista é fundamental nesse momento do parto. E tem nutricionista dentro dos hospitais e maternidades. O trabalho do serviço social é fundamental. Nós não podemos pensar só no trabalho do enfermeiro, do técnico e do médico. Muito pelo contrário, fisioterapeuta, psicólogo. E esses profissionais já existem nessas unidades. Nós não estamos aqui pensando em ter mais gasto, né? Contratando, não é isso. É garantir à mulher que a equipe multiprofissional atenda ela no momento do parto. A deputada Cidinha Campos aprovou um projeto que altera a lei que trata da proibição de anúncios. O objetivo é que as multas aplicadas obedeçam ao que determina o Código de Defesa do Consumidor. Os deputados André Siciliano e Márcio Pacheco querem proibir os estabelecimentos que optaram pela gratuidade de estacionamento para pessoas com deficiência de exigir documentos oficiais nos guichês. O documento comprobatório deverá estar em local visível no interior do veículo. Caso o estabelecimento queira fornecer algum tipo de documento de gratuidade, deverá fazer após o veículo ser estacionado. O texto recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.